Olá, e sejam muito bem-vindos ao Fashion Law Cast, o seu podcast sobre direito da moda. Sou Luísa Duarte, sou formada em Direito e em Moda aqui na FAAP, sou especialista em Fashion Law, e aqui no Fashion Law Cast a gente vai trazer a cada novo episódio um convidado para bater um papo super especial e disseminar um pouquinho mais o direito da moda. No episódio de hoje vamos receber o queridíssimo Cássio Mossi, sócio do Mossi IP, Fashion and Social Media Law, mestre em Propriedade Intelectual e Direito da Moda pela Queen Mary, University of London, palestrante e professor em cursos de diversas instituições e coautor de diversas obras jurídicas. Seja bem-vindo, Cássio. Muito obrigado, Lu. Tô feliz de estar aqui com você. Bom, gente, o mundo muda e o direito precisa acompanhar essas novas situações, né? E o nosso papo hoje, lógico, vai ser de contrato de influencer. Não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Então, Cássio, em primeiro lugar, se você fosse escrever uma carta para você mesmo, para o futuro, descrevendo a sua carreira até hoje, o que você diria? Poxa, que difícil. Acho que eu ia escrever com muito orgulho de enxergar o que eu desbravei, mesmo com muita gente falando que não deveria ir nessa floresta para desbravar, que era uma floresta que não ia ter frutos. Eu vi bastante isso, mas eu fui teimoso. E acho que a ideia é de ver realmente, como você falou, o direito acompanhando a sociedade. Então, a gente tem duas opções como advogado, como jurista, ainda que você não seja advogado, seja uma pegada mais acadêmica. A ideia é de você ou seguir o que temos, né, e trabalhar na área que é consolidada, e ler as leis que estão ali postas, etc., ou inventar coisas novas e tentar moldar o que você tem de direito para aquela situação concreta específica, e que acho que a gente tem feito nos últimos anos, especificamente com o mundo do social media, que a gente não tem muito direito positivado, a gente não tem muita doutrina, então é muito na raça, desbravando realmente. E aí, como é que você entrou nessa área de contrato com influencer? Foi bem ao acaso, para falar bem a verdade. Acho que eu posso me considerar um advogado de propriedade intelectual, então essa é a minha formação, esses foram meus estudos desde sempre, isso foi a base do meu mestrado. Mas a gente brinca que também advogado de propriedade intelectual, né, de PI, que a gente fala, é o competência residual. Então, tudo que tem de muito novo, assim, no direito... Manda pra ele. Acaba caindo na cola do jogador de PI, que não necessariamente é a especialidade dele, mas coisas que às vezes as pessoas, o civilista, o processualista, às vezes não entendem tão bem o direito material ali envolvido e falam, isso aí acho que é PI. Então, isso acaba envolvendo, sei lá, direito de imagem, coisas que não são necessariamente propriedade intelectual. E meu primeiro contato com essa área foi há mais de 10 anos, na verdade quase 15, que surgiu um assunto no escritório que eu trabalhava antes de um uso indevido de imagem de uma menina que na época ela era blogueira, a gente nem falava influenciadora ainda na época, era blogueira, e esse assunto caiu na minha mesa, que os sócios da época não conseguiam nem entender o conceito de alguém que não era uma celebridade ter seguidores. Então eu lembro que eu perguntava, mas o que é seguidor? Eu recebi essa pergunta na época. Eu já tinha Instagram, e eu tive que explicar para os sócios mais velhos o que era a lógica de... Nossa, mas ela tem um número K de seguidores? Isso é 1.000? Então, assim, me explica melhor isso. Que época foi isso? Isso foi foi antes do meu mestrado, foi então 2012, 13. Então faz algum tempo. Começo do Instagram, sim, praticamente. Faz tempo. E realmente eram as blogueiras, né? Porque elas tinham blogs, né? Sim. Não tinha essa coisa das plataformas de redes sociais que a gente tem hoje. E, enfim, a gente resolveu o problema dela na época, que era um uso devido de imagem, realmente, não tinha nem a ver com PI necessariamente. E aí eu comecei a tratar relacionamento com ela, com a família dela, ela era muito novinha na época, né? Eu lidava com os pais dela sobre trabalho. E a gente começou a perceber que tinha um mundo ali para trabalhar. Porque ela, poxa, mas eu tô começando a receber muita coisa em casa, eu não consigo nem usar tudo isso para postar. Então acho que eu vou começar a cobrar para postar uma coisa ou outra. Afinal de contas, eu não tenho tempo para postar tudo. No Fotolog, na época, eu podia postar uma foto por dia. Sim! Não era nem stories que você posta 25 stories hoje, ou sei lá quantos stories você pode postar, 100. Então, era um outro mundo. E assim, tá bom, então eu vou começar a cobrar. Mas cobrar como? Vou emitir nota? Tenho CNPJ? Ou precisa de contrato? Então, as marcas começaram a falar, tá bom, vou te pagar, mas vou te pagar então mediante o quê? Uma assinatura de contrato. Então, foram coisas assim, bem literalmente no começo do mundo do social media. As primeiras preocupações jurídicas começaram a naturalmente aparecer. E eu sinto que eu estava realmente ali, bem no front
essas primeiras, entre aspas, blogueiras. E aí você foi se especializando na área. Eu acho legal você também falar dessa evolução, porque elas partiram de blogueira com uma coisa muito informal, né? E aí, de repente, profissionalizar e entender a responsabilidade de ser um influenciador na internet, né? Total. Então tem muitas camadas aí, né? Tem camada de responsabilidade, moral, ética e tudo mais. Mas pensando no business aqui, é gritante vai ser a diferença de tudo, na verdade. Até que justifica hoje ter um escritório que está, pelo menos metade dele, voltado para esse nicho. Uhum. Mesmo contra as previsões erradas de pessoas que falaram que não ia virar nada, que era só um boom. Então você vê realmente as perguntas que eu lembro de ter numa reunião, de, poxa, mas será que eu tenho que abrir um CNPJ? E a gente pensava, talvez você tenha, assim, realmente coisas que hoje são muito óbvias e básicas, e você vê essas mesmas meninas que estão comigo até hoje, mais de 10 anos depois, são PJs, algumas já têm mais de uma PJ, são tipo holdings, é um literalmente. Negócio, né? É um grande negócio. Que empregam às vezes 10 pessoas, 15 pessoas trabalhando na equipe, desde comercial até o videomaker, editor, são números gigantes, né, que a gente vê hoje em dia, não só no Brasil, mas na indústria como um todo, muitos bilhões de dólares por ano. Sim, aí a gente vê também as questões de responsabilidade moral, né, que você comentou, e ética e tal, como escolher certos trabalhos, certos contratos, né, eu até coloquei aqui alguns casos para comentar, né, para o caso da Chiara Ferragni, na Itália, que teve todo um problema no Natal de 2022, que ela acabou sendo condenada pela autoridade de concorrência italiana, de acordo com o Código do Consumidor deles. Tem jogo do tigrinho, tem influencer dando dicas de saúde, sem ter nenhum tipo de educação, de formação em saúde, né? Sim, acho que essa ideia de enxergar eles... Aqui eu saio um pouco do jurídico, né? E olho para eles como ímãs, né? Porque eles têm magnetismo, isso que eu falo. Eles têm magnetismo, então quando você olha para pro influenciador, quando eu falo nós como consumidores e como usuários das redes, a gente quer saber o que eles estão fazendo, a gente quer saber o que eles estão consumindo, onde eles estão indo, onde eles estão comendo. Uhum. Então isso traz um grau de responsabilidade para eles importante. Por exemplo, para quando você faz uma afirmação que uma arrecadação é beneficente, vamos fazer um negócio beneficente, não vamos... De verdade. De verdade, não só como a Chiara fez, que acabou sendo desmascarada. Ela tinha uma carreira super incrível e fica com uma mancha ali. Ou influenciador... Não precisava, né? Não carecia, né? Ela já estava bem, não precisava fazer isso. E tão amadurecida já também, né? Não era alguém em começo de carreira e tal, porque às vezes você vê um erro no começo e tal, mas ela tava num tamanho... Exato. Exemplo de puxando seu gancho do jogo do Tigrinho. O jogo do Tigrinho, eu no escritório não tive nenhum problema concreto, porque nenhum cliente meu, graças a Deus, quis se meter nesse tipo de coisa, mas você vê, os números eram muito grandes, que eles estavam recebendo para fazer parte disso. E isso foi determinante para alguns influenciadores menores, né, que precisavam de caixa ali, entrar nas roubadas que tem, e o tanto de problemas que isso pode pode acarretar das mais dessas esferas. Claro. Inclusive criminal. Sim. E aí, como advogado, você consegue ter algum tipo de influência no tema que o seu cliente está de contrato e tal, o tipo de contrato? Essa atuação é um pouco diferente de uma atuação empresarial, digamos assim, porque você acaba tendo um contato um pouco mais próximo, geralmente com o influenciador e com a equipe dele. Então, e a equipe dele, muitas vezes, ainda que seja uma coisa profissional, empresarial, a equipe dele invariavelmente vai ser o esposo ou esposas, a mãe, o pai, o primo, o que é normal e funciona. Eu posso dar, acho que todos os exemplos que eu tenho, né, dentro de casa, lá no escritório, quase todos têm uma equipe que tem algum tipo de familiar ou cunhado, enfim. Então você acaba tendo uma conversa mais próxima, um pouco menos fria, digamos assim, do que você teria com o jurídico interno de uma empresa, por exemplo, que é um outro tipo de cliente que a gente atende. Então, muitas vezes eu brinco que a gente acaba sendo visto como o advogado, mas a gente vira o psicólogo, a gente vira o irmão mais velho, a gente vira o pai, às vezes. Eu tenho um cliente de 1 ano de idade. Cliente nenê, que acabou de fazer 1 ano de idade. Então, óbvio que a gente lida com os pais, mas a gente tem cliente adolescente, tem cliente muito jovem que faz reunião de caderninho e anota e quer saber o que a gente tem a opinar. Então, quer ouvir legal, a gente. Se preocupa e tá ali participando, né? E isso até faz um contraponto legal com o mercado fashion, porque também boa parte da clientela do escritório tá no mundo da moda. E eu vejo como é muito mais fácil, surpreendentemente, eu lidar com o pessoal do social media do que com o pessoal da moda. Especialmente no quanto eles entendem a nossa importância de ter um jurídico. Então, para o pessoal da moda, eu preciso literalmente me esgoelar
pra falar, olha, eu vi que você lançou uma linha nova, uma marca nova muito boa, vamos registrar essa marca, por favor? Tipo assim, o seu interesse, não é nem meu faturamento, é o seu interesse, vamos deixar isso aqui redondo. E é muito diferente a abordagem com o pessoal do social media. Primeiro que eu tenho um grupo do WhatsApp com absolutamente todo mundo, o e-mail existe ainda, mas não para eles, então é quase, óbvio que a gente vai formalizando as coisas no e-mail, mas é quase tudo por WhatsApp. O dia a dia vai no WhatsApp. O dia a dia, WhatsApp. então tem grupo jurídico, fulano, jurídico, Beltrano, jurídico, se eu colocar jurídico no WhatsApp, vão ter, sei lá, literalmente dezenas de grupos, e a conversa flui muito bem ali, e eles que abordam a gente, assim, olha, eu tô com essa ideia, eu preciso proteger, eu tô com esse possível problema, vamos resolver antes de acontecer. É uma abordagem um pouco mais dinâmica vindo deles, então acho que é bacana também. Então eles tiveram mais abertura para se formalizar, isso é muito legal de saber. E qual que você acha são os maiores desafios na área, assim? Acho que a preocupação maior hoje nossa talvez você está pensando em contratos já especificamente. Primeiro é mostrar a importância de ter, mas acho que a gente já passou dessa camada. Sim. São muito raros os casos que não tem contrato nenhum, que fica de boca. É realmente raro mesmo. Então, ainda que venha um contrato horroroso, um padrão mal adaptado, pelo menos alguma coisa vem. Tem alguns pontos específicos, talvez você queira explorar eles com mais detalhe, mas alguns pontos específicos nos contratos que chamam mais atenção hoje em dia. Então, já superou, né? Isso talvez há 10 anos atrás, eu tinha uma dificuldade, por exemplo, de discutir um contrato com um advogado de outra parte. E aí não estou sendo etarista aqui, mas são advogados mais velhos, por exemplo, que não usavam rede social. Porque também não entende o negócio. Uma vez eu me vi discutindo com um senhor, eu não sabia a cara dele, mas dava para ver pelo tom de voz que era um senhor. Ele estava discutindo comigo uma entrega errada, digamos assim, da minha cliente. E eu sempre dou esse exemplo, ele é muito bom. E ele começou ele estava meio bravo no telefone, que a minha cliente tinha postado uma entrega menor do que tinha sido acordado, de boca, e na verdade eu tinha postado, sei lá, um ou dois stories a menos do que estava no combo que ela deveria ter postado. E eu percebi que ele não sabia o que era stories. Ok. Eu comecei muito rápido na conversa, eu percebi que alguém tinha falado pra ele, olha, ele tava pela marca. Tinha que ter 10 stories, tem 8. Tinha que ter 10 stories, tem 8. E ele não sabia o que era stories. E ele ligou pra falar comigo, tipo, meio bem old school de ligar, antes de mandar qualquer notificação, etc. Ligou e eu percebi que ele não sabia o que era stories. Então aí comecei a perceber que tinha muito gap, de conhecimento prático mesmo, de como usuário da rede, de conseguir trabalhar nessa área. Pode parecer futilidade, mas não é. Um negócio, é básico para você funcionando. Fazer, pensando numa visão contratualista clássica, você fazer uma cláusula de objeto do contrato. Qual que é o objeto do contrato? O que vai ser postado? E aí, qual que é a dentro entrega? disso, eu te pergunto, como é a importância de um briefing bem feito? Exato, isso que eu falo o tempo inteiro. Tanto que o briefing é tão importante, aí eu falo também com cacuete de filho de pai e mãe publicitário, né? Então eu cresci em agência, cresci ouvindo briefing, etc. O briefing é onde você vai concordar, né? Você vai falar exatamente qual que é a entrega. Então, ele é tão importante que com os clientes que eu tenho um fluxo maior, mais azeitado, eu já monto um jeito eu influencio no jeito que eles montam o briefing. Porque daí a equipe do escritório é copiada nesses e-mails, entre marcas e influenciadores, por exemplo, e quando o influenciador responde, vê o briefing, responde as perguntas que eu mesmo já coloquei, eu como jurídico já coloquei, tipo, seus dados completos, seu CNPJ, tem comissionamento, tem agente. Você faz um controle de... Quando o e-mail volta do influenciador, se eu estou pela marca ou pela agência, por exemplo, ele volta com as informações, eu uso aquele briefing que circulou comigo em cópia para traduzir no contrato. Eu nem fico esperando ninguém mandar nada. Então, assim, o briefing, ele é o coração mesmo. Isso aqui, eu digo que não que superou a importância, mas acho que as pessoas já entenderam que precisa alinhar exatamente o que vai ser postado, por exemplo. Não adianta falar, posta no Instagram. Hoje os briefs vêm muito mais detalhados. Vai postar 10 stories, Exato. 2 posts, dia, horário, tem esse tipo de especificação. Storytelling, do's and don'ts, tem muita coisa. Às vezes são páginas e páginas de regras. Mas tem alguns pontos mais específicos, né, que a gente pode abordar aqui, de preocupações mais, digamos, modernas. Então, por exemplo... exclusividade é um tema que está sempre em voga. A gente pode destrinchar responsabilidade civil, uso de imagem, na verdade, para que não se torne indevido. Então, tem pequenos temas que hoje estão na pauta. E aí, na exclusividade, tipo de preocupação. Você é exclusivo, por exemplo, de sapato. Não dá para ser exclusivo de sapato. Né? Tem que ser exclusivo de tênis, talvez. Então, tem um exemplo exatamente disso. Muito bom também. Uma influenciadora de lifestyle, fitness, moda, bem nichada, mas com um público muito fiel, ela tem números muito bons. Ela foi contratada por uma das maiores empresas de calçado esportivo do mundo, nem preciso mencionar nomes, e esse contrato veio com uma cláusula de exclusividade. Era um contrato muito bom,
com muitos zeros, tipo nível jogador de futebol. E ele veio com uma cláusula de exclusividade, que depois ela, em tese, não cumpriu, então isso virou um problema. De quando eu fui entender qual era o problema, o contrato não tinha passado por mim. Eu comecei a trabalhar com ela logo depois disso. Quando eu fui olhar a cláusula de exclusividade, era uma cláusula de exclusividade absolutamente ampla. Era uma cláusula de exclusividade que falava de calçados. Itens de calçado. E eu pensei, poxa, mas calma lá, ela vai usar um tênis num casamento? Foi o que eu falei para advogados da empresa. Falei, vocês querem que ela use um tênis de vocês num casamento? Querem que ela vá assistir um desfile do Fashion Week na primeira fila com um tênis? Então, assim, não faz sentido nenhum. Então, eu uso esse exemplo meio prosaico para trazer essa importância. E algumas áreas são mais importantes isso. Especialmente na área de cosméticos, as meninas que trabalham com muita marca de maquiagem, produtos cosméticos. Eu mesmo tive que aprender muita coisa desse mercado para entender os limites disso. Por exemplo, tem muitas clientes que têm linhas próprias de maquiagem. Que a gente fez os contratos com as fabricantes, são contratos super robustos, com vários produtos e compreensivelmente com cláusulas de exclusividade muito rígidas. Mas ainda assim eu via, mas ela tem esse produto que é, sei lá, maquiagem. De repente ela aparece fazendo um publi de um contrato que não passou por mim necessariamente, de tonalizante capilar. Eu falei, calma, então tudo bem. Não é outro segmento. E a mesma menina vai fazer eventualmente um publi de shampoo. E depois vai fazer Mas aí o tonalizante capilar não pode ser concorrente do shampoo, não deveria concorrer. Não necessariamente, assim, digo, o fato, isso tem que estar bem delimitado. E outro segmento também que eu vejo muito acontecer isso e eu não acho necessariamente que é má fé das empresas ou das marcas, das agências que vão montar esse contrato quando eu tô pelo influenciador, né? Até seja falta de conhecimento mesmo, ou de perspicácia, de destrinchar esse negócio. Então, no mercado gastronômico também tem muito isso. Quem trabalha nesse mercado, você tem clientes esse Masterchef, coisas do tipo. Então é um outro nicho diferente de cosmético. Mas o cara vai falar sobre comida, modo geral. Então eu não posso dar uma exclusividade para falar sobre, a não ser que seja um contrato gigantesco de milhões. Tá bom, vai ter um contrato só com você, com uma grande empresa, e vou falar tudo que você tiver de alimentos para explorar. Mas não, geralmente não é assim. Então é bom ter um contrato que fale, exclusividade para pescados congelados, ou para doces, ou para mel, ou para, sei lá, qualquer coisa do tipo, assim, bem então isso é uma coisa, e eu vejo que não tem resistência. Então, quando vem um contrato com muito amplo de exclusividade, a gente sempre vai rebater e falar, olha, vamos delimitar um pouquinho mais? Ou eu não consigo delimitar produto. Então, tá bom, então me fala quais são os concorrentes que você não quer que ela assine. Então, a gente pode falar também, concorrentes. De pescados congelados e um pouco mais se for concorrente XYZ. Exato, isso também acontece. Então, não quer delimitar gênero, delimite mercado, concorrentes. Então, mas essa cláusula talvez ela gere menos debate. Ela sempre está na pauta, é sempre um dos primeiros itens. A gente tem cacuete para ler contrato. Então, quando chega a minuta, a primeira coisa que você vai ver, uma das primeiras coisas já é a cláusula de exclusividade. Outro tema que eu falei para você foi da responsabilidade civil. Esse tema, ele entrou na pauta há uns anos atrás. Confesso que eu não tinha pensado, e eu acho que também ninguém tinha pensado direito sobre isso. Sim, a gente fala sobre a responsabilidade do influenciador que não é educador físico, dar um treino, não pode. Ou então, a gente falou da Chiara, que fez uma mentira, basicamente, na postagem dela. Ou o tema do jogo do tigrinho, que não é adequado porque não tem regulação de direito no Brasil, enfim. Mas coisas mais práticas mesmo, de você ter um consumidor com algum vício num produto ou num serviço que não foi prestado direito, e aí ele olha quem foi o comunicador daquele produto, daquele serviço, e foi o influenciador. E aí achar que é uma boa ideia litigar contra o influenciador, não contra aquela marca. E algumas pessoas, talvez seja trabalho de advogados criativos, que falam, poxa, vou ver se rola. E em um outro caso colou. A gente teve algumas condenações, alguns casos mais famosos que rolou do influenciador ser condenado, pelo menos em primeira instância, de um vício, por exemplo, de um produto que não tinha nada a ver com ele, ou então de um serviço. Tem um caso famoso de uma loja de iPhone que dava uns golpes, que vendia e não entregava. E uma influenciadora fez publi para eles e tomou um processo, e o juiz condenou ela em sentença e falou, você tinha no mínimo ter um dever de curadoria do que você assina de parceria, o que você posta ou não. Não sei se eu concordo com isso necessariamente, mas foi um alerta. É um alerta, acho complicado, por exemplo, no caso da Chiara, ok, faz todo sentido, dá uma olhada no que você tá assinando agora, ou no jogo do Tigrinho agora. Mas eu assinei com um tênis, e o tênis de repente não tinha mesmo a qualidade que... Teve um tema específico com uma cliente minha, que tem uma linha de maquiagem dela, mas ela fez publicidade para uma outra marca que deu alergia em uma coletividade. Um monte de menina teve alergia. E isso respingou nela, mas não respingou processualmente, não teve nenhum processo judicial.
Mas foi um alerta interessante. Quando surgiu uma ação, surgiu 2 ações. Bom, e aí, claro, se você faz tipo, né, não pensando só no judicial, mas também no negócio do influencer, né? A sua imagem pode ficar manchada. Exato, né? E às vezes isso. A internet esquece Com uma rápido as certa coisas. base que não funcionava. Exato. As pessoas não sempre esquecem. Então, e seus contratantes também talvez desistam de você. Então, como é que a gente resolve isso? A gente vai impedir que algum colega nosso advogado criativo entre com uma ação judicial contra o nosso cliente? A gente não vai. Mas pelo menos a gente consegue colocar no contrato. E isso, eu meio que inventei uma cláusula que eu também já vi essa cláusula rodando em outros contratos que não eram meus. Fiquei orgulhoso com isso, não fiquei chateado que... Influenciou? Que me copiaram. É uma cláusula de resp civil mesmo. Falar, olha, o meu limite de responsabilidade é no que eu tô postando e eu me comprometo a seguir, sei lá, as regras do CONAR. Mas eu não posso responder por vício do produto, por problemas de fabricação, armazenagem, estoque, distribuição, entrega, coisa do tipo. Então, pelo menos contratualmente, a gente põe uma cláusula de exclusão da responsabilidade ou pelo menos direito de regresso. Então, esse é um tema também que pipocou bastante nos últimos anos. Já tem uma jurisprudência toda na mesma linha de que o influenciador não é responsável, a partir do momento que ele não é equiparado a fornecedor, mas são debates interessantes, que pelo menos no contrato a gente não deixa de pensar. Super. E aí eu penso também, né, na criação de conteúdo. Então, eu sou influencer, eu sou livre pra fazer o conteúdo que eu quiser e postar, ou eu tenho que fazer aquele story, mandar pra aprovação, e aí fica um pouco menos... natural, espontâneo também. Aqui eu vou dar uma resposta mais pessoal, porque muitos desses influenciadores são meus amigos de sair pra festa, de sair pro dia a dia ou no fim de semana. E não quebrando o encanto aqui, mas quase nada que vocês imaginam que é espontâneo é super espontâneo. Tem muita... ainda num momento assim, sabe, num grande festival, né, que eles postam muitas coisas, quase sempre tem não vou chamar de censura não, mas vai ter um controle prévio. Especialmente, por exemplo, um exemplo de festival é um bom exemplo. Você tá lá com 10 amigos, 5 são influenciadores, estão lá filmando um monte de coisa e mandando conteúdo no WhatsApp. Porque o pessoal da agência, por exemplo, tá online, preparado, esperando receber aquele conteúdo para aprovar. Isso não é 100% das vezes, mas isso acontece bastante. Então, tem os do's and don'ts que eu falei. Então, isso vai vir sempre, que são o que faça, o que você não faça nessa campanha. Então, tem uns que são mais rígidos. Então, vou dar um exemplo aqui concreto. Uma plataforma de streaming muito grande lançou no Brasil, há uns anos atrás, e fez uma campanha gigante com vários influenciadores, tipo dezenas de influenciadores. E o primeiro don't da campanha era: não use vermelho em nada da sua comunicação. Por quê? Porque não era Netflix. E eles não queriam que nada aparecesse com Netflix. Então, é o primeiro don't que tinha, literalmente o primeiro em negrito. Bom, esse é fácil. Mas assim, são exemplos que são concretos como esse. Tem uns, por exemplo, vitamina, temas de saúde, coisas assim, que é um pouco mais delicado. Daí tem mais don'ts e mais do's, tipo, não pode falar um monte de coisa que possa induzir ao consumo daquele medicamento, aquele suplemento, por exemplo. Coisas de alimento também já tem uma preocupação um pouco mais cuidadosa, mas isso acontece. E até para um stories mais espontâneo, nem sempre é tão espontâneo assim. O que é bom, eu prefiro assim do que depois ter que ficar varrendo o problema. E aí, duração desses contratos, né? Isso eu penso porque agora você pode pinar, como chama? Fixar, né? Fixar no feed. No feed. E aí, de repente, eu tenho um contrato de 2 anos atrás, já acabou, e eu fixo ele lá em cima no feed. Essa é outra discussão grande, que talvez seja a mais atual de todas, que é o direito de uso de imagem. Que as pessoas não ligam Lé com CREA ali no contrato e enxergam que, na verdade, parte da entrega, que a gente chama ali do objeto do contrato, é uso de imagem, né? Uma licença desse uso da imagem daquele influenciador. Então, o que acontece, começou a acontecer, na verdade, antes de inventarem o pinar do Instagram especificamente, as pessoas postavam as coisas, e às vezes a marca podia repostar. Então, o ato de repostar já é um uso de imagem, porque o influenciador, por exemplo, o criador de conteúdo, não tem mais ingerência naquele conteúdo, ele não consegue ir lá no perfil da marca e deletar. Então, já tinha isso, então você tinha que colocar no contrato que aquela repostagem, por exemplo, tinha que talvez ser dentro do prazo do contrato, por exemplo. Aí até aí tudo bem. Daí começamos a ter problemas, de repente surgia... Os destaques, né? Até antes do destaque. Quando o Instagram começou a permitir o post patrocinado, claro. o boost de post.
Então as pessoas, as marcas às vezes, e aí não vou falar que era de boa fé não, as marcas falam, que ótimo, então eu posso agora impulsionar uma publicação antiga, inclusive. Então eles voltavam para trás no feed deles e impulsionavam uma publicação antiga. Quando você é no feed da marca, a publicação estava lá 2 anos atrás, então eles não estão usando a foto de 2 anos atrás, é do feed histórico, mas estavam impulsionando. E as pessoas estavam sendo impactadas com aquele conteúdo, ou seja... E isso não dá para fazer escondido, as pessoas veem e eventualmente isso chega no ouvido do influenciador da equipe dele. Então vamos colocar no contrato que não pode impulsionar, por exemplo. Aí inventaram os destaques, ou seja, você pode eternizar até quando você quiser deletar um stories, que tem um caráter efêmero ali, dura 24 horas. Aí inventaram o PIN, de fixar a publicação. Então, isso é legal também, porque toda vez que isso acontece, toda vez que o próprio Instagram muda alguma ferramenta, a gente tem que repensar o contrato. Então, é o que eu falo com você como advogado, tem 2 opções. Ou você vai seguir uma rota tradicional e vai ter uma vida confortável nesse sentido, não falando que é fácil ou não, melhor ou não, mas uma vida um pouco mais cartesiana, talvez. Quando você se topa trabalhar numa área como essa, completamente dinâmica, você tem que ter a mesma dinamicidade de quem está todos os players desse mercado. Então a gente tem que, por exemplo, ser heavy user das plataformas também. E eu, por exemplo, uma falha que eu tenho hoje é que eu não sou heavy user de TikTok. Eu nem consigo mexer no TikTok direito. Mas eu tenho TikTokers no escritório. Então, quando precisa de uma coisa no TikTok, eu sei a quem recorrer. Mas, por exemplo, Instagram eu entendo as ferramentas. Eu estou antenado com o que o Meta lança de novidade. Os próprios clientes me contam. Eu tento, quando eu sou convidado pelo Instagram para os eventos, eu vou porque eu quero aprender as ferramentas novas, porque eles vão eventualmente mudar meus contratos. Então, assim, toda hora tá E aí você falou da publicidade paga, Public Post. Como é que você regulamenta e se preocupa e marca o Public Post, não marca? Como é que funciona? O tema Conar é um tema que eu amo também, direito publicitário, que era uma coisa que eu já fazia até antes do mundo do social media, né? E a própria evolução do Conar mostra isso. Até 2018, isso eu tenho bem na cabeça, especificamente porque eu fiz uma pesquisa grande disso. Até 2018, o Conar, ele era muito como um conselho, né, Conselho de Autorregulamentação Publicitária, ele regulava uma publicidade tradicional, uma publicidade offline, né, física. Então eu falo de um pai e mãe em casa falando sobre isso, então vou imprimir na Veja esse final de semana um anúncio, talvez dê problema. Na segunda-feira, talvez já venha uma representação no Conar, ou então no outdoor da rua. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o Conar olha, na grandíssima maioria, assim, 90 e tantos %, para propaganda online, e especificamente nas redes sociais. Sim. Então, é uma coisa que não dá mais para fugir. Quando a gente falava de Conar anos atrás para os influenciadores, tem gente que até dúvida se aplicava ou não Conar para eles, o que eu nunca tive dúvida, e realmente não, ele se aplica. Mas quando eu falava de Conar, eu lembro que eu dei um primeiro evento que eu fiz sobre influenciadores para esse público em 2018. 18. E eu lembro que eu falei de Conar, e as pessoas não sabiam o que era Conar. Tinham 50 influenciadores na sala, e as pessoas não sabiam direito o que era Conar. Muitos nunca tinham ouvido falar de Conar. E hoje em dia já é o contrário. Eles já estão preocupados se a marca vai fazer alguma postagem, se a marca está respeitando o que o Conar diz como princípio. Então, e o próprio Conar também se modernizou, aí que eu fico um elogio para eles. Eles se esforçaram, inclusive, de criar um guia, tem um guia visual. Para entender esse novo mundo. Já tem uns 2 ou 3 anos já, inclusive, está até na hora de dar uma atualizada nele, de um guia de como fazer propaganda. Você, como influenciador digital, como fazer propaganda. Então, qual hashtag você deve usar, qual hashtag não vai fazer esse efeito que a gente quer, coisas do tipo. É bem interessante. Ai, que legal. E aí, uma pergunta. Você já fez um contrato internacional com seus clientes que você visse que tem uma diferença na legislação, nas regras que chamassem atenção? Já fiz alguns internacionais e eu te digo que não tem grandes diferenças gritantes que a gente pode apontar. O tema, alguns temas específicos, especialmente quando o internacional envolve Estados Unidos ou Reino Unido, que eles têm umas regras diferentes em relação ao direito autoral, né? Que eles têm o copyright deles, então algumas regras específicas de copyright acabam se batendo um pouco contra as nossas, e aí não tem. A gente sempre fala também que mesmo que eles tenham a regra deles no contrato, não vai ser aplicável aqui no Brasil, porque a gente tem um direito autoral um pouco diferente da lógica deles lá. Mas, inclusive, uma coisa também que eu falo bastante, e eu falo sobre esse assunto em alguns outros lugares, alguns países que eu já fui convidado para falar, e eu falo com o maior orgulho isso, que o Brasil, em várias áreas do direito, está correndo atrás dos países, e assim como vários países em desenvolvimento, estão correndo atrás de áreas do direito que ainda estão sendo desenvolvidas. Então, pensar, sei lá, privacidade de dados,
A lei brasileira é super desenvolvida, né? Mas a gente veio no rastro da Europa, no rastro dos Estados Unidos. Então, assim, a gente sempre vai meio que correndo atrás e seguindo os bons exemplos e modernizando as regras de propriedade intelectual, as melhores práticas, etc. Nesse nosso mundo de social media, e Conar especificamente, o Brasil é um dos pioneiros, assim, e talvez pelo tamanho do mercado pra gente. Então, quando a gente vai falar sobre esse assunto fora, quando eu vou pra congresso, as pessoas me perguntam como estão os influenciadores lá no Brasil, quando eu falo as coisas, as preocupações contratuais são as mesmas. Então, realmente é bem similar. Então, você consegue ler um contrato gringo e você fala, olha, a preocupação da resp civil, a preocupação da imagem, é muito parecido. E aí, a gente vê muita questão de difamação, de ataque à reputação, de cancelamento online. Como é que o direito dos influenciadores vai tratar isso? Como é que fazer um controle de danos, talvez? Isso é um tema que... Engraçado que ele tá sempre na pauta também. Eu já tive que colocar panos quentes em algumas situações, mas às vezes envolvendo mais de um cliente meu ao mesmo tempo. Então, eles brigando entre si, por exemplo. Daí eu virava o psicólogo, pai, irmão, etc. Eu virava até o árbitro, mediador ali no caminho. Mas eu sinto que isso é uma preocupação constante deles. Tem uns que já estão num nível de problemas que já estão acostumados. Também não vou dar nomes aqui, mas pessoas que já tiveram vários episódios. E acabam criando uma casca grossa, eu sinto. E tem eu falo isso porque eu nunca vi. Talvez não tenha ciência, mas eu nunca vi uma grande discussão, por exemplo, que tem ido para o judiciário, coisas graves e cobranças de multas gravíssimas. Tem uma abençoada cliente do escritório que ela tá aqui, as regras estão lá, ela não gosta. Não gosta real. Cliente assim, difícil. E ela já pisou na bola umas coisas bem graves. Tá. E o que acontece os contratantes falam, tá bom, não quero mais você. Então ela acaba se queimando no mercado. E aí eu vejo a responsabilidade dos dois lados também, né? Porque se o influenciador faz alguma coisa que mancha a imagem, talvez a empresa já não queira mais ele vinculado à imagem e vice-versa. Isso é uma coisa que eu fui uma vez numa palestra, anos atrás, do PC Siqueira, que infelizmente se foi, né? Ele é um cara bem cabeça, assim, como criador de conteúdo, ele tinha umas ideias bem pra frente. E uma vez, ele foi a primeira pessoa que falou, que eu ouvi, e que me deu essa inspiração de falar que isso era uma via de mão dupla. Porque a gente fala, o influenciador tal, porque a outra na pandemia lá fez o vídeo muito doida na casa dela, falando que, né, F a vida, F a pandemia, etc. Então você pensa, o influenciador vai dar problema. Mas não necessariamente. E eu lembro que o PC Siqueira falou nessa palestra que eu fui, ele contou um caso de uma marca que ele tinha parceria bem intensa na época, e era uma época que não tinha tanta parceria para os influenciadores, então eles ficavam um pouco mais... reféns, né? Assim. Eles ficavam mais, como eu posso dizer... a imagem deles ficava mais atrelada às marcas, porque não eram tantas marcas que eles faziam publi, então as pessoas ele faz publi disso, faz publi daquilo, porque ele já talvez tem uns 4, 5 publis vigentes ao mesmo tempo, não tinha 50, então é uma marca que estava bem associada a ele, é uma marca que fez uma postagem muito infeliz na época de Copa do Mundo, com um tom muito racista. Tá. E isso reverberou muito negativamente para ele, e era um post que a marca tinha feito, nem ele estava no post. Mas a imagem dele estava tão forte, atrelada a essa marca, que ele não tinha controle naquele post. De palavras proibidas, de deletar comentário. Então, ele falou, nunca mais eu assino um contrato que não tenha essa cláusula de contenção de danos, digamos assim, bilateral. Porque não sou eu que posso dar problema, a marca tem pode dar problema. E pode salvar para mim. No mundo da moda, mais ainda. Quantos influenciadores podem fazer parcerias e ficar muito imensamente ligado a uma marca que pode ser acusada de trabalho escravo? Maltratos aos animais, sei lá. Nossa, vivendo e aprendendo, né? Vai evoluindo e vai aprendendo. E aí, qual conselho que você daria para influenciadores de moda, para que eles se mantenham seguros? Olha, contrate um advogado e um contador. Igual a propaganda da OAB, né? Não. Contrate um advogado. Não, mas é importante. Acho que brincadeiras à parte, acho que é importante, porque eu sinto que, com raras exceções, e gente que gosta disso, eu tenho, por exemplo, influenciadores do mercado financeiro. Galera com uma cabeça super business. Então entende quando eu falo de emitir nota, de porcentagem em contrato e coisas do tipo. Mas tem muito influenciador que é artista, que tem que criar. Então eu falo isso muito, assim, é um dos meus pontos de convencimento da nossa importância como equipe, né? De falar, vai lá criar. Mesmo os meus amigos, falam, gente, cria. Não é para preocupar com quizinho de burocracia, isso aqui faço eu. Mas eles precisam ter essa pessoa que faça isso, né? Então, e também não adianta um advogado generalista, eventualmente, que também não vai entender
não vai saber o que é o Stories, eventualmente. Então, alguém que seja consiga específico. trabalhar nessa área, que entenda o métier, que entenda os players, como é que uma agência funciona, o que é um briefing, coisas do tipo. E agora, que conselho você daria para os estudantes que queiram estudar essa intersecção do direito e da moda? Não esquecendo que você é um advogado de propriedade intelectual originalmente, né? Eu acho que o maior conselho que eu dou para todo mundo, para as pessoas mais novas do escritório, eu falo isso para todo lugar que eu lido com estudantes, especialmente de graduação, é estudar, não ser superficial. Acho que o mundo das redes sociais é cada vez mais superficial. Eu vejo muita gente por aí postando TikTok, nada contra dancinha, tá, gente? Não é meu estilo, mas não tenho nada contra dancinha no TikTok. Se é um conteúdo interessante, tem gente para consumir conteúdo, por que não? É lícito, interessante, pode ser até engraçado. Mas eu vejo umas pessoas muito orgulhosas do currículo, etc. Você vai ver o que a pessoa tem de currículo. E não estou falando que o meu currículo é incrível, não, mas assim, o fato de eu sentei e estudei muito. Sim. E eu entendo a rede social, mas acho que entender a rede social hoje em dia é uma condição sine qua non. Acho que toda a garotada aqui da FAP manja muito mais de rede social do que eu e você, provavelmente. Quem tem 10, 15 anos menos que a gente. Com certeza. Então, com certeza. Mas o que eu falo é isso, assim, e é do livro. Eu falo, quantos de vocês têm um livro na mão? A pandemia, perdemos o hábito de comprar livro, agora é tudo PDF online. Tá bom que seja o PDF online, mas você tá lendo? Não adianta também fazer coleção de PDF online, Exato. né? Eu vi que você tem o meu livro aqui. Tem livros bons aí. Vamos fazer um merchan? Jabá. Cara, pra escrever isso aqui, vocês não têm noção o tanto de livro que eu peguei. Mostra ali. A montanha de livro que eu tinha na minha mão, na minha frente, pra conseguir escrever um capítulo. E o direito é isso. E o que eu tenho medo é que isso se perca. Que as pessoas, rede social, glamour, moda, etc., que é superficial, que pode ser superficial, não entenda que a gente é advogado. Então, se você quer ser blogueiro... Legal, bora ser blogueiro. Mas até pra ser blogueiro, você tem que entender profundamente vai virar meu cliente, mercado. Tudo bem. Vai lá trabalhar com a gente. Sim. Mas se você quer ser advogado, se você estuda direito, se você quer se destacar num mercado que tem 2 milhões de advogados no Brasil, estude. Veja bem, tem que estudar, não tem atalho. Então tem que sentar a bunda, tem que estudar, tem que fazer sua pós, tem que fazer seu mestrado, tem que fazer seu doutorado e entender o que está acontecendo. Bom, e em geral, assim, eu falo para as pessoas indicarem um livro. Não pode ir. Mas aí agora, eu acho que assim... Mas eu suspeito que mas você pode aí... indicar um livro. Mas assim, hoje eu gostaria de indicar um livro, gente, pra quem quiser estudar Social Media Law, que temos o livro do professor Cássio. É incrível, realmente. Inclusive, depois eu vou criar um autógrafo que eu ainda não tenho. Mas se você também quiser indicar um livro, porque em geral... não posso tirar seu direito de convidado de... Acho que para essa área específica do social media, eu e não é porque ele é meu, mas acho que ele não tem um outro, um par. Queria muito que tivesse, inclusive. É um par, até para eu me inspirar também, para aprender coisas novas. Eu já tô até cansado de ler isso aqui. Porque continua sendo minha fonte de conhecimento. E eu juntei um time de coautores para escrever isso aqui com muito cuidado. De pessoas que eu sei que entendem muito de cada um dos assuntos que estão trazidos aqui. E até uma novidade aqui, em primeira mão, estamos estudando já uma segunda edição aumentada e revisada. Então, com mais temas, mais capítulos, porque isso aqui já tem... No mundo da rede social, isso aqui já é velho, já tem quase 3 anos. Então, já é um livro que precisa de uma atualização. E estimula as pessoas a escreverem sobre esse assunto. Assuntos em geral, assim, aqui a gente trouxe vários. A gente falou de direito de imagem, a gente falou de RESP civil, a gente falou de contratos, falou de CONAR, são todas as áreas do direito que justificam outros livros. Então, eu tô ansioso para aparecer outro livro. Escrevam, lance bons livros de Social Media Law também. Tô ansioso para ver quem mais está escrevendo. Bom, gente, vocês podem pegar essa dica do livro do Cássio e dos outros livros dos outros convidados indicarem no nosso Instagram, @FashionLawCast. Que aos poucos a gente vai montando a nossa pequena biblioteca de indicações bibliográficas para se aprofundarem, não é mesmo? Não adianta só comprar, tem que ler, né? Não é pra fazer assim só uma decoração esse é outro ponto. Esse aqui, gente, é decoração, mas eu tava lendo. Bom, Cássio, o papo de hoje foi maravilhoso. Já acabou. Quero ficar mais. Se deixar nós dois juntos aqui, a gente vai... Até amanhã. 4 horas. Bom, o Fashion Lawcast de hoje tá ficando por aqui. Muito obrigada pela sua presença, por compartilhar tanto conhecimento, por vir aqui. Obrigado pelo convite. Você é sempre um querido, gente. Eu sou fã. Fui aluna do Cássio. Temos amizade, isso eu acho maravilhoso. E muito obrigada mesmo. Obrigado, Lu. Foi um prazer. Conte comigo.
Bom, gente, nos vemos no nosso próximo episódio, que vai contar com mais um convidado super especial do Direito da Moda. Não deixa de seguir a gente no Instagram, @FashionLawCast. O Fashion Law Cast tem roteiro e apresentação de Luísa Duarte. Sonoplastia de Francisco Cabral. Supervisão e direção de Alziro Tonin. Direção de imagens de Isabela Pinheiro. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.